A partir de agora, você está aqui no Jornal da São Paulo TV, que é transmitido pela AltV, pela AMC TV e pela TV Aberta de São Paulo. E hoje recebemos com muita honra o secretário de Saúde do município de São Paulo, o doutor Luiz Carlos Amargo, para um bate-papo sobre os desafios e avanços na área de saúde pública da cidade. O doutor Zamarco é médico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, com especializações em saúde pública e administração hospitalar. Tem mais de 30 anos de experiência e já ocupou diversos cargos de gestão em hospitais e unidades de saúde na capital paulista. Lidera a pasta da saúde aqui na nossa cidade de São Paulo desde 2022. Zamarco, eu fico muito feliz de estar aqui contando com você da entrevista, viu? Bom dia, Walter. É um prazer estar aqui falando com você, com todos que estão nos assistindo, a gente falar um pouquinho da saúde do município de São Paulo. Temos bastante coisa para fazer, mas já avançamos bastante. E é importante a população saber o que está fazendo e saber o que ela tem direito, né? Porque muitas vezes as pessoas que moram em São Paulo são tantos equipamentos, são tantas frentes que a saúde atua, que muitas vezes as pessoas só conhecem a UPA e a UBS e o hospital, mas são vários outros equipamentos, são várias outras frentes de trabalho, programas de saúde que nós temos, e principalmente na prevenção, né? Nós temos trabalhado bastante, avançado bastante na prevenção da cidade, que é o que uma cidade do tamanho da nossa precisa. Prevenir as doenças, né? Tratar as pessoas, acompanhar as pessoas antes que elas fiquem doentes, para evitar tanto um custeio alto para a cidade, quanto um prejuízo para aquela pessoa na sua saúde. Eu queria... Posso fazer um meia-culpa com um agradecimento aqui, Zamarco, para você? Desde quando você tem dado entrevista, e tem sido desde o começo lá de 2022, você e a sua equipe, eu queria falar mesmo, sabe, porque a gente comenta aqui na emissora, fala das pessoas, e aí o Maurício Serpa sempre agiliza. Teve gente que assistiu aqui para ter informação de exame, o pessoal do teu gabinete, a Ana Lanza, eu vou falar os nomes, posso? A Cláudia, a Sandra, a Elisa, a Helenice, a Iane, e a nossa querida jornalista aqui, que sempre me atende bem, hoje a gente estava conversando, que é a Fátima Brito, né? É por isso que você, com a sua simpatia, essa coisa do médico, que inclusive é o médico de criança, tem atendido bem e está tendo uma repercussão. Não tem uma vez, Amar, que a gente liga e pergunta alguma coisa que essa equipe não responda de forma correta e pontual, às vezes até auxiliando as pessoas que pegam um pedaço da entrevista. Eu fico muito feliz, viu, disso. E agora também você está me falando que você está dando essa luta na questão de trabalhar o pessoal que usa droga, que está ali no centro, que o vice-prefeito também está cuidando, que é uma luta muito nossa também lá na TV e do nosso passado aqui. Então, parabéns, viu? Eu queria fazer essa correção, porque sempre da entrevista eu nunca falo, parabéns por você e pela equipe, porque eles atendem muito humana. Eu te agradeço e vou transmitir para a minha equipe todo esse agradecimento. E a gente tem um trabalho em conjunto mesmo, né? Eu sempre estimulo isso aqui na secretaria, que ninguém faz nada sozinho, né? Para a gente poder ter um bom desempenho, um sucesso no que nós estamos fazendo para a população, precisamos trabalhar juntos, discutir o que a gente pode fazer de melhor, e assim a gente vai avançando, né? Porque senão não conseguimos nada. Mas faz uma diferença, Zamar, que ser um médico humano e ser uma pessoa que está administrando a pasta, né? Parabéns. Olha, sabe o que eu fiz? Eu dividi em tópico. Eu posso botar os tópicos e você vai me colocando? Está aqui, ó. Agora a gente teve o aniversário do SUS, né? Semana passada, tal. Então você pode me falar de uma atualização do sistema SUS aqui para o plano de São Paulo? Como é que está a estrutura do SUS na cidade? Quais são os principais desafios enfrentados? Se existem iniciativas para aprimorar o atendimento do SUS e reduzir as filas nos hospitais e, consequentemente, também nas UBSs. Então, vamos dividir assim, você vai tocando no assunto comigo?
Tá, vamos falar um pouquinho aqui. A gente está completando 35 anos de SUS, né, esse ano. E é uma coisa importante que nós brasileiros, isso eu não estou nem falando de São Paulo, nós brasileiros, muitas vezes, criticamos demais o nosso sistema de saúde, no Brasil, em todas as regiões, mas esse é um dos sistemas que mais deu certo no mundo, né? E a gente já falou outras vezes, inclusive, acho que eu já falei até aqui em entrevista com você, sobre, durante a pandemia, o que o SUS foi importante para o nosso país, da dimensão que ele tem, da quantidade de pessoas que nós temos dentro do nosso país dependentes do SUS. Então, temos bastante problema para resolver, mas a criação do SUS, que foi um médico, não sei se você sabe, que foi o idealizador do SUS, foi o Ézio Cordeiro. Ele era um médico sanitarista que começou esse processo. A gente discutimos o SUS na Constituição de 1988, e a lei foi promulgada depois em 1990, por isso que ele está completando 35 anos. Mas oÉsio começou a discutir o SUS em 1971, que ele começou a estudar como a gente poderíamos oferecer uma saúde pública para toda a população do nosso país, que pudesse ser eficiente. E ele utilizou, na época, 3 eixos, né, que são a equidade. O que é a equidade? Cada região, pessoa, precisa de uma atenção diferente. Não dá para a gente falar que um tratamento é igual para todo mundo em todo lugar do nosso país. Cada região tem a sua especificidade, a sua necessidade. Então, o governo, o gestor que estiver trabalhando, ele tem que pensar que cada região é independente de outra região. Não pode pensar o Brasil todo, eu vou fazer um procedimento, uma lei que vai valer para o Brasil inteiro. Não pode, né? Porque São Paulo tem uma realidade, e se você vai para a Amazônia, tem uma outra realidade, uma outra necessidade de serviço que tem lá e uma outra necessidade que nós temos aqui. E pensou isso ser universal, né? Quando eu falo do Brasil, todo mundo tem direito, e cada um tem que conseguir aquilo que ele precisa, aquilo que a sua necessidade de saúde precisa, né? E ser universal e ter uma hierarquia. O que é uma hierarquia? O sistema, o Ministério da Saúde, a União tem uma responsabilidade, o Estado tem uma responsabilidade e o município tem uma outra responsabilidade. Aí, entrando nessa esfera, a gente ainda hoje discutimos muito, né? Porque o que acontece? O município, aí eu vou fazer um pouco a discussão para São Paulo. O município é a porta de entrada. Todos os municípios são responsáveis pelas unidades básicas de saúde, pela atenção primária e pela porta de entrada da urgência e emergência. Mas o município precisa ter uma retaguarda, ele vai precisar ter uma linha de cuidado, ele vai precisar ter um financiamento para ele conseguir dar continuidade nesse atendimento. Então, ele faz a porta de entrada, aí o paciente ele vai ver se o paciente vai precisar de uma complexidade, alta complexidade, ele vai conseguir ter o seu problema resolvido ali mesmo na atenção primária. E aí, com as nossas dificuldades, né? Porque em São Paulo, 12 milhões de habitantes, maior do que Portugal, maior que um país. Então, eu falo que ser secretário da Saúde no município de São Paulo é ser o ministro da Saúde em Portugal. Tamanha é a nossa responsabilidade aqui. Então, a nossa equipe tem bastante consciência disso, e dentro de São Paulo, nós também encontramos realidades diferentes. Quando eu vou discutir saúde para quem vive aqui ao próximo da Avenida Paulista, ao redor da Avenida Paulista, é uma realidade que eu tenho. Quando eu vou lá para Parelheiros, onde eu tenho uma tribo indígena, é uma outra realidade. Para eu trazer essa população para dentro do sistema de saúde, eu preciso respeitar a cultura dessa população, né, para que eles venham
para dentro do sistema, a gente possa fazer uma medicina preventiva. A medicina preventiva é muito importante. Qualquer município, estado, né, ou o Brasil todo, a gente só vai conseguir ter uma saúde de qualidade quando a gente conseguir fazer uma medicina preventiva eficiente para que a população não tenha os agravos da saúde, para que ela possa não ser um prejuízo na vida dela, né? Porque quando você faz uma medicina preventiva, você garante uma qualidade de vida melhor para a população e uma economicidade para o serviço público, porque o caro na medicina é a alta complexidade, quando você precisa fazer as cirurgias de grande porte, quando a pessoa desenvolve um tumor e vai para a oncologia e já chega no serviço de saúde precisando de um tratamento da alta complexidade, cirurgias complexas, precisa fazer quimioterapia, radioterapia. Então, se você faz uma prevenção para que esse câncer não se desenvolva, essa pessoa não vai precisar passar por todo esse sofrimento do tratamento da oncologia e nem o ente federativo vai ter o custeio desse tratamento. Então, são coisas importantes para ambos os lados, tanto para a administração quanto para a população. Então, a gente tem trabalhado muito aqui na cidade de São Paulo na saúde preventiva. Então, como que nós trabalhamos na saúde preventiva? Investindo, né? São Paulo saiu, em 2016, de 9 bilhões de orçamento por ano, e nosso orçamento aprovado para 2025 foi de 22 bilhões, então foi mais de 100%. É uma quantidade de dinheiro muito grande, a população precisa, nós temos 1.057 equipamentos na cidade de São Paulo. Desses 1.057 equipamentos, 479 são unidades básicas de saúde, que é onde é a nossa porta de entrada. Nós aumentamos nessa administração, nós fizemos 14 novas unidades básicas de saúde, e 18 delas, porque a gente tinha muitas unidades básicas que estavam em imóveis locados, em imóveis que não eram apropriados, que não tinham acessibilidade, o espaço não era nem acessível e nem qualificado para o paciente e nem para o profissional de saúde trabalhar. Então, existia a insatisfação dos dois lados, tanto dos nossos profissionais quanto da população que utilizava aquele serviço. Então, a gente conseguiu 18 delas tirar desses espaços e construir uma unidade básica de saúde seguindo todas as normas da RDC, da vigilância, dando um espaço confortável, tanto para os profissionais trabalharem, quanto para a população que utiliza o serviço. Então, trabalhamos nisso, na atenção básica, isso falando de unidade básica de saúde. E dentro dessas unidades básicas de saúde, nós colocamos os programas de saúde do governo, né? Então, instituímos programas para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, para a saúde da criança, e fomos trabalhando para conseguir atingir as metas do Ministério Público, né? Do Ministério Público, não, do Ministério da Saúde, que são a vacinação. Saímos depois, principalmente no pós-pandemia, nosso índice de vacinação estava muito baixo, na faixa de 70%. Fizemos um trabalho muito robusto em cima da população mais vulnerável, para que trouxessem as crianças para serem vacinadas. Então, chegamos em várias vacinas, nós já atingimos a nossa meta de 95%, e as que nós não atingimos 95%, nós estamos na faixa de 90%, que já é um bom avanço, né, de sair de 70% para 90%. Então, isso a gente consegue. A imprensa também ajudou muito a gente nesse aspecto, né, falando para a população, orientando a população para procurar a unidade básica de saúde. A gente fez uma parceria com a Secretaria da Educação, trabalhando em conjunto, levando a vacinação, inclusive, para dentro das escolas. Então, é um trabalho. O prefeito Ricardo Nunes, ele gosta muito que os secretários trabalhem em conjunto. Então, a gente conversa bastante, as diversas secretarias, conversa com a Secretaria da Subprefeitura para cuidar das regiões mais vulneráveis, da infraestrutura, evitar
fazer manutenção de córrego, de calçada, para a gente poder evitar, no caso da dengue, criadouro de mosquito, no caso das calçadas, que a pessoa idosa tenha acessibilidade, não sofra acidentes. Fazemos, dentro das unidades básicas de saúde, criamos a população está envelhecendo, né? Então, hoje a nossa pirâmide, ela inverteu. O número de idosos, ele está crescendo cada vez mais. Em 2030, ele vai ser a população maior que a gente vai ter dentro da nossa cidade. Então, a gente está estruturando a cidade para isso. Dentro das unidades básicas de saúde, nós colocamos a sala do idoso, e a sala do idoso, ela é a porta de entrada para o idoso. Ali, a equipe faz um plano terapêutico para aquele idoso, né? Um plano que a gente chama de PTS, Plano Terapêutico Singular, que é um plano para cada idoso, e ele vai ver se as atividades que tem dentro da unidade básica de saúde, se ele é um idoso que está mais saudável, é mais de prevenção, a própria unidade de saúde absorve esse idoso para acompanhamento e tratamento, se for o caso. Se ele é um idoso com alguma vulnerabilidade, ele vai para a nossa URSS, que é uma unidade para acompanhar. Aí a gente tem o geriatra, tem o físio, o fono, enfim, para dar um acompanhamento para ele. E se ele for um idoso que ele está saudável, mas ele é vulnerável porque ele está muito sozinho, tem uma dificuldade, os filhos trabalham, não pode acompanhar esse idoso, ou muitos nem filho têm, tá? É só muito solitário mesmo. Aí nós temos o PAI, que é um programa nosso, que é o acompanhante do idoso, onde semanalmente, esse idoso ele não precisa do médico, ele precisa de um filho dele, né, que vá lá, que leve ele no médico, que leve ele para passear, que passe o dia lá com ele para conversar, fazer uma receita de bolo. A gente tem aí várias experiências, e é uma experiência bem sucedida, né? A gente teve aí já até, inclusive, uma matéria, que foi motivo de matéria nos jornais, onde fala sobre esse programa, e mostrando para a população que existe isso, né, que ela tem direito a isso, né? Não, mesmo que ele procurar uma unidade de saúde, ele vai ter essa possibilidade. Isso falando, tudo que eu estou te falando só de prevenção na atenção básica. Associado a isso, a gente também fez um aumento da porta de entrada da urgência e da emergência. Nós tínhamos 3 UPAs, nós terminamos o ano com 33 UPAs, já inauguramos 2 nesse começo de ano agora, e nós temos previsto para essa gestão 15 UPAs. Então, dessas 15, já inauguramos 2. E temos previsto ainda mais 25 unidades básicas de saúde. Nesses 100 dias de governo, vamos inaugurar 3 delas, mas até o final já estão todas programadas. Se não iniciar a construção, já estão em licitação para ser feito isso. E todo esse trabalho é feito junto com a população. Nós temos, dentro das supervisões de saúde, os conselhos municipais, os conselhos de gestores de saúde daquela região, onde eles elencam, junto com os profissionais que trabalham na região, quais são os equipamentos mais necessários. Então, a gente trabalha muito nessa linha, junto com a população, para poder avançar e ter uma boa aceitação. Na edição de 20 anos, a Prefeitura de São Paulo convida para a maior e melhor virada cultural da história. São mais de 500 artistas, de graça, 21 palcos espalhados por toda a cidade, com a segurança das 25 mil câmeras do Smart Sampa, transporte a madrugada toda e domingão tarifa zero. 24 e 25 de maio, virada cultural. 20 anos em 24 horas. Confira a programação e venha curtir. Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para. Você sabe que agora a gente está com esse combate à dengue, né? Sim. E a gente tem esse cenário, né? Porque, de repente, uma coisa que estava lá atrás veio aqui para perto, e tem essa coisa da mudança climática. Quer dizer, como é que está hoje aumentou os números, o cenário atual da dengue da cidade de São Paulo, como é que ele está enquadrado hoje? Quais são estão sendo as medidas adotadas? Tem aquele carro que eu vejo que passa nos bairros, né?
Como é que a população, inclusive, pode colaborar para que isso não prolifere? Às vezes chega num lugar, tem água parada, né? Como é que está isso, Isamar? O que nós fizemos, né? O ano passado foi um ano crítico, né? Acho que todo mundo acompanhou, todo mundo viu a dificuldade que o Brasil inteiro teve. Em São Paulo, graças a Deus, a gente tinha recurso financeiro, então nós fomos pioneiros em várias ações, né? O ano passado o Brasil não conseguiu distribuir o inseticida para poder fazer a nebulização, que é esse carro que você está passando, mas São Paulo comprou esse inseticida e não deixou faltar na cidade de São Paulo. E associado a isso nós colocamos os larvicidas, aumentamos o número de agentes, né? Nós temos 2.000 agentes nas UVs, que são as unidades de vigilância sanitária que tem em cada região, e aí nós pegamos todos os nossos agentes de saúde que trabalham na estratégia de saúde da família. Hoje nós temos aí praticamente quase 10.000 agentes. Esses agentes todos vão na porta das pessoas, que frequentam as casas das pessoas, que, aliás, eles têm até uma facilidade porque eles conhecem o território e as pessoas estão sob a responsabilidade deles no cuidado da saúde. Todos esses agentes fizeram, continuaram fazendo e fazem ainda hoje uma visita casa a casa, fazendo essa orientação para a população para nos ajudar a manter o Aedes aegypti longe da nossa cidade. E a gente continua fazendo isso e o resultado está. Tivemos um momento crítico em 2024, como todo o Brasil, mas fomos rápido nas ações e diminuímos também rapidamente o número de casos. Hoje, começamos o mês de janeiro, bem diferente do nosso estado, né? Nosso estado hoje está com 89.948 casos confirmados e nós estamos com 4.141 casos confirmados, né? O estado já teve até agora 78 óbitos e nós tivemos um óbito. Isso, por sinal, foi agora no começo dessa semana que nós tivemos. Então, esse trabalho tudo é graças a toda essa ação que a gente começou ano passado e não parou mais. Nós já tínhamos essas ações anteriormente, aumentamos essas ações, fomos pioneiros nos drones, né? Você já deve ter visto aí algum drone nosso sobrevoando. A gente tem uns drones que aplica larvicida. Na cidade de São Paulo tem muitos imóveis que estão fechados, a gente não encontra o proprietário, não tem acesso para dentro do imóvel, o drone sobrevoa e aplica o larvicida, eliminando o mosquito. Então, essas ações são ações que foram muito importantes, e São Paulo, hoje o Ministério da Saúde tem também se empenhado, esse ano ele está empenhado em ajudar todos os municípios no combate, inclusive o município de São Paulo mandou para nós agora 400 mil testes, nós já tínhamos aí comprado 300 mil, né? Porque como a gente não recebeu ano passado, a gente vai comprando, a gente fica com receio de não receber e faltar, então a gente vai se adiantando. Mas a gente, além dos nossos que nós compramos, a gente recebeu mais 400 mil do Ministério. Temos incentivado a vacina da dengue, diferente do que acontece em várias cidades, você vê a imprensa notificando que tem cidades que, como estava com a vacina vencendo, ampliou o número a faixa etária para fazer a vacinação, para não perder as vacinas que tinham. Nós não conseguimos ampliar a faixa etária porque nossa população, apesar de não ser do jeito que nós queríamos, a gente tem ainda uma boa procura da faixa etária de 10 aos 14 anos para a vacinação da dengue. Nós recebemos 600 mil doses dessa vacina, nós já aplicamos 400 mil doses, então temos doses para vacinar toda a nossa população da faixa etária de 10 a 14 anos. Então, a gente continua fazendo ações, busca ativa. Pedimos agora no Ministério da Saúde, porque uma das ações que funciona bem no município de São Paulo, que a gente tem sido muito exitosa na vacinação, é a gente poder vacinar as crianças na escola. Porque os pais trabalham, muitas vezes eles não conseguem levar a criança durante a semana para fazer essas vacinas no serviço de saúde. Apesar que eu sempre falo que nós mantemos
80 amas UBS abertas nos sábados, às 7 às 19 horas, para que esses pais que trabalham de segunda a sexta-feira possam procurar uma dessas unidades para poder vacinar essas crianças. Mas, mesmo assim, aqueles pais que têm dificuldade de ir no sábado, talvez trabalhem no sábado também, porque a gente tem muita população nossa trabalha no sábado, a gente vacina na escola. Só que o Ministério da Saúde, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, não permite que façamos a vacina da dengue fora do posto de saúde. Então, eu mandei um ofício para o Ministério da Saúde, pedindo autorização para que eu possa fazer eu possa fazer a vacinação dentro das escolas da dengue, porque eu acho que aí a gente teria uma captação maior, né? Teríamos um resultado melhor da vacinação para todos os adolescentes. Porque adolescente sabe como é que é, né? Todos nós já fomos adolescentes. Então, o adolescente ele é um pouquinho distraído, ele está mais preocupado com a diversão, com a distração, e acaba não dando importância para isso. Se o pai trabalha, não consegue também cobrar isso dele, ele acaba não vacinando. Então, se a gente puder ir até a escola, poder fazer a vacinação lá, com certeza o resultado vai ser mais exitoso. Secretário, e como é que fica essa questão da ampliação daquela rede de urgência e emergência, né? Tem investimentos recentes que eles fizeram para melhorar essa situação? Tem uma previsão de inauguração de novas unidades? E como que essas expansões estão impactando no atendimento e reduzindo o tempo de espera? O que a gente fez na expansão, né? A gente fez uma expansão, como eu te falei, na urgência e emergência, na prevenção, e a gente tinha uma demanda reprimida de pacientes aguardando cirurgia na cidade de São Paulo. Aí, hoje, eu já fiz até um debate há poucos dias aí sobre esse assunto, que é o acidente de moto, e aí tem hoje aí uma conversa muito atual, né, que é o transporte de aplicativos para os motociclistas. E a gente tem enfrentado um problema sério na cidade de São Paulo. Nossos hospitais que fazem cirurgias, hospitais maiores, faz as grandes cirurgias, não conseguia atuar nessas filas de cirurgias de pacientes que estavam aguardando. E aí a gente fez os hospitais, nós tínhamos na cidade de São Paulo em 2016, 17 hospitais dias que funcionavam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Aí eu sou médico, né? Não consigo discutir bem com meus colegas médicos. Aí poxa, mas vocês não estão operando nada nesses hospitais. Vocês fazem só a cirurgia de anestesia local para tirar uma verruga, enfim, fazer uma drenagem de um abscesso. Isso é muito pouco. A gente podia fazer mais coisas nesses hospitais. Tem sala cirúrgica, tem sala de recuperação pós-anestésica. Não, Zomar, a gente não pode fazer cirurgia maior, porque uma cirurgia que ocupa a manhã toda, o paciente vai, às vezes, se estender para depois das 19 horas na recuperação anestésica, e aí a gente tem que fechar a unidade. Eu falei, então o problema é esse. Então nós vamos resolver esse problema. Vamos pegar esses hospitais, trabalhar 24 horas, de segunda a sexta, e vocês vão operar, se puderem operar. Foi uma das ações mais exitosas que nós já tivemos. Dos 17, hoje nós já transformamos 12 deles em 24 horas. Para fazer as cirurgias que eu preciso que eles façam, eu tive que fazer algumas adaptações. Esses outros 5 que eu não transformei é porque tem centro cirúrgico muito pequeno e não tem uma sala de recuperação anestésica ideal. Mas os maiores, que tinham sala de recuperação anestésicas, que tinham leito para que eu pudesse fazer uma pré-internação, que eu tinha anestesista para fazer as consultas pré-anestésicas, esses hospitais a gente transformou isso e no último ano a gente fez 203 mil cirurgias. De cirurgias que estavam aguardando. Essas cirurgias elas estariam paradas até hoje se nós não tivéssemos feito isso. Por que estariam paradas? Se a gente já tem um hospital que faz cirurgia. Só que nossos hospitais, se você for hoje lá nos nossos hospitais, agora, nesse exato momento, você vai ter mais de 40 pacientes só de acidente de moto.
que é a cirurgia de emergência, ocupando as salas cirúrgicas. E aí esse paciente ele está num risco iminente, eu tenho que operar ele agora. Então eu não consigo tirar o paciente que está aguardando na fila. Isso hoje é um problema sério para nós na ortopedia, que no hospital que eu acabei de falar para você, que é esse hospital cirúrgico nosso, eu não consigo fazer cirurgia ortopédica, que são cirurgias de alta complexidade. Tem que fazer isso num hospital maior, que tem estrutura para alocar uma prótese, e às vezes uma cirurgia ortopédica, ela leva, algumas pode levar até o dia todo, né? São cirurgias grandes. E aí eu preciso de uma estrutura maior. Hoje, os ortopedistas estão tudo operando acidente de moto ou algum outro tipo de acidente. Eu não consigo colocar a cirurgia ortopédica. A minha demanda de cirurgia de ortopedia é uma demanda que eu ainda tenho muita dificuldade para resolver. Tanto é que um dos hospitais novos que nós inauguramos agora, eu deixei ele só fazendo cirurgia ortopédica, para atender essa demanda especificamente, que é o Hospital da Brasilândia. Ele já fez bastante, a gente inaugurou isso agora no segundo semestre, conseguimos fazer mais de 2.000 cirurgias ortopédicas lá, mas ainda é pouco, porque é uma demanda grande que está parada aí já faz muito tempo, que nunca ninguém olhou para ela, então a gente está aqui tentando fazer algumas parcerias para poder estar resolvendo isso, né? Aí, como é que a gente resolve nesse caso? A gente faz parcerias com hospitais privados, então a gente procura hospitais privados, e se está tudo ok com eles, está tudo regularizado, a gente faz uma parceria e a prefeitura paga para esse hospital para ele fazer essas cirurgias. Então a gente tem também conseguido bastante algumas parcerias com alguns hospitais privados que estão fazendo essas cirurgias para nós. E dentro da nossa urgência e emergência, a gente ampliou a nossa linha de cuidado. Como é que nós fizemos isso? Nós tínhamos antigamente, você ouviu muito, né? Ainda temos em alguns lugares que a gente não considera, que estamos construindo as UPAs, que as UPAs não ficaram prontas. Nós temos hospitais com os corredores lotados e pacientes em macas. Mas com as 33 UPAs que nós colocamos na cidade, isso significou 900 leitos novos de urgência e emergência, porque a UPA tem leitos de observação, leitos adequados, né, com todos os equipamentos para esse paciente, enquanto ele aguarda um leito hospitalar. São 900 pacientes que estariam nesses corredores desses hospitais se nós não tivéssemos inaugurado esses equipamentos. Então, hoje, a gente ainda tem demanda de 2 hospitais que tem porta aberta e tem paciente no corredor, mas os demais, você vê que isso diminuiu muito, porque ele tem um aporte de uma UPA ajudando, sendo a sua porta de entrada, e aí o hospital fica só para atender a alta complexidade. Aquele paciente que tem uma demanda que pode ser resolvida na UPA, que ia para a porta do hospital, que sobrecarregava o hospital, hoje ele não sobrecarrega mais o hospital, porque a UPA resolve o problema desse paciente, e aquele paciente que tem uma complexidade maior, que precisa de uma retaguarda hospitalar, ele tem um leito para aguardar enquanto desocupa um leito na UTI do hospital ou enquanto desocupa um leito na enfermaria do hospital. Então, a gente está organizando a cidade de São Paulo, avançamos bastante, ainda temos bastante problema, porque se precisa inaugurar mais 15 UPAs, significa que ainda tem paciente no corredor do hospital que vão daqui a pouco estar no leito dessas UPAs que nós estamos terminando e vamos inaugurar na cidade de São Paulo. Esse é o nosso trabalho na urgência e da emergência para poder melhorar a nossa capacidade na cidade de São Paulo. Secretário, tem a atuação naquele programa, o PREP, que é aquele negócio de profilaxia e pré-exposição, né? Está ligado também com o negócio da AIDS. Como é que tá esse sistema de prevenção que é feito na rua hoje, né? Esse trabalho que essa pessoa carente que está ali, qual é o quadro disso hoje? Você sabe que no programa de prevenção da AIDS a gente é exemplo, né? O Ministério da Saúde vem visitar os nossos trabalhos que nós fazemos aqui na cidade de São Paulo. A gente conseguiu zerar a transmissão vertical da AIDS, então hoje
a cidade de São Paulo é uma das cidades que não temos a transmissão vertical, e a transmissão horizontal, a gente teve no ano passado 1.700 novos casos, porque a nossa ação é muito efetiva na distribuição da medicação, que distribuímos antes, quando a pessoa ter exposição, e tem também a medicação que nós distribuímos depois da exposição. Essa medicação, ela está disponível em estação do metrô, né? Então a gente colocou em estação, não são todas, nós temos 3 estações do metrô, essas de maior circulação de pessoas, onde tem a intersecção de linhas de metrô, e colocamos num horário de funcionamento no final do dia, das 6 às 22 horas, que é um lugar, a hora que as pessoas estão saindo para se divertir ou voltando de alguma diversão, que possa ter tido alguma dessas exposições, e aí elas possam ter acesso a essa medicação, né? E fora os preservativos, os métodos que a gente já distribui em tudo quanto é lugar, na porta das unidades básicas de saúde, e, enfim. E temos os nossos serviços o SAI nosso, né, que é o serviço que cuida das doenças infecto-contagiosas, não só da AIDS. Aí, nesses serviços, a gente faz uma prevenção, que a gente tem feito um trabalho bem robusto em cima da sífilis, principalmente a sífilis congênita. A gente tem investido bastante, nós também diminuímos o nosso número de casos, então incentivando o tratamento no pré-natal, fazendo uma busca ativa no pré-natal, para que essa mãe cuide, trate e não transmita para a criança. Então, são frentes que a gente tem tomado na cidade de São Paulo, né? Tanto na prevenção da AIDS, mas na prevenção das outras moléstias infecto-contagiosas. Agora, deixa eu... São Paulo está vivendo... A gente era a terra da garoa, né, Zamarco? Na nossa época de menina era a terra da garoa, né? Hoje é a terra do vendaval de manhã, do calor à tarde, né? Quer dizer, o Brasil inteiro, o mundo está assim, né? Mas São Paulo tem as 4 estações num dia só. E a gente tem aí um agravamento ainda nessa questão do verão, né? O verão está batendo na porta, né? Vem sempre aquele calorão, depois março as chuvas, e a prefeitura tem feito operações dessas altas temperaturas, né? Mas como é que a pessoa pode, porque é uma realidade hoje, né? Como é que ela pode ajudar a se prevenir, cuidar dela? Porque não é só a questão da enchente, da chuva, também do corpo humano, o dia inteiro, né, nessa exposição de sol. Tem alguma coisa que a Secretaria também está fazendo por esse aspecto? A gente faz parte aí do programa de alta temperatura. Nós temos um grupo nosso da saúde, que você viu que tem umas tendas na cidade de São Paulo. Então, a gente tem dentro dessas tendas pessoas nossas da saúde fazendo orientação. Nós distribuímos a água, né, frutas, nós também distribuímos, que a gente toma cuidado de não distribuir alimento perecível. Então, a gente tem 2 trabalhos, tanto na altas temperaturas quanto na baixa temperatura. Na baixa temperatura, a gente distribui, você já deve ter visto na cidade, alimentos quentes, né? Sopas para pessoas de noite, oferecemos agasalhos, enfim, cobertas, principalmente para a população que vive em situação de rua. Nós temos hoje na cidade de São Paulo também os consultórios de rua. Você já ouviu falar dos consultórios de rua? Acho que a população, pouca gente sabe do consultório de rua, isso é uma coisa importante de falar. O pessoal não conhece mesmo. O pessoal não conhece. Nós cuidamos de toda a população e da população de rua. Então, como é que nós cuidamos? Nós temos um consultório de rua que ele tem, dentro das equipes de consultório de ruas, nós temos um médico, temos enfermeiro, temos auxiliar de enfermagem, temos serviço social, enfim, temos um grupo de multiprofissionais a cuidar dessa população. E hoje, nossas equipes que trabalham na rua, cuidando tanto da pessoa que estão em uso de drogas, em drogadição, como tem as pessoas que estão na rua por outros problemas mesmo
de financeiros que perderam suas casas, perderam seu emprego, né? O Brasil vive um momento difícil, né? Com uma inflação que está subindo, o aumento dos preços de aluguéis, aumento do preço dos alimentos. Tem muita gente que não consegue, perde o emprego, não consegue pagar, vai para a rua. Tem famílias inteiras que vão para a rua. Nós temos hoje o prontuário de todas essas famílias, de todas essas pessoas, com os problemas de saúde que elas têm, nós vamos até ela levar a medicação, levar o tratamento. Quando é algum caso mais sério, a gente traz para dentro do serviço de saúde para poder fazer assistência adequada. E nas altas temperaturas, a gente tem profissional que atua nessas barracas, inclusive até para os pets. A gente tem um trabalho, temos um trabalho para a saúde animal, né? E normalmente morador de rua sempre tem um animal de estimação junto com ele, então a gente tem lá uma distribuição, inclusive de alguns alimentos para os pets, a água para os pets e a água para os moradores, alguns alimentos à base de fruta, para não ter problema de estragarem, e temos os profissionais de saúde que fazem já uma avaliação se ele não precisa de nenhum tratamento de saúde naquele momento. Vamos falar do 100 dias, né? Já tem 100 dias, olha quanta coisa você já colocou, mas você quer dar um apanhado desses 100 dias, né? Porque eu já contei uns 10 assuntos diferentes, né, que você está trazendo aí, e não foi nem do final do ano passado, né? Falando tudo coisa nova. Mas tudo entendo, né? Então, nos 100 dias, o que nós fizemos? Né? A saúde se comprometeu com o prefeito. A gente, como eu falei, nós vamos entregar 15 UPAs. Então, nós nos comprometemos de entregar nesses 100 dias três delas. Eu já entreguei 2, só está faltando uma para eu completar a minha promessa dos 100 dias. As unidades básicas de saúde eu também vou entregar mais 3, que eu vou entregar agora no mês de março. Estão quase prontas, estou lá equipando essas unidades para poder entregar. Vou entregar um ser, aí na região do Campo Limpo, vou entregar um ser. Fiz um trabalho de mutirão para cirurgias. Eu te contei já que fizemos 203 mil cirurgias. Então, eu me comprometi de fazer nesses 100 dias mais 3 mil cirurgias, além daquelas que eu já estou fazendo rotineiramente dentro das unidades básicas. Né? Já comecei a fazer isso, já estou... eu acho que vou fazer até mais de 3 mil outras cirurgias, né? Porque o pessoal está tão motivado, empolgado com essa demanda das cirurgias nos nossos hospitais dias, e lá é um lugar, um profissional de saúde, é um lugar bem gostoso de trabalhar e de fazer a cirurgia, porque não é aquela demanda que chega de urgência e emergência, é um paciente que já está aguardando, um paciente que ele fica feliz na hora que você chama ele para fazer a cirurgia, ele já fez todos os exames, ele está preparado para fazer aquela cirurgia, então a gente tem tido bastante sucesso, tanto por parte do paciente, que tem um problema nosso, às vezes, quando a gente conseguir fazer a cirurgia, a gente marca, a pessoa fala que vai, e no dia da cirurgia falta. Então, eu acabo perdendo a oportunidade de fazer cirurgia para alguma outra pessoa, porque aquela pessoa faltou naquele dia. Então, a gente fez um trabalho de motivação, tanto para a nossa equipe, quanto para a população, de não faltar no dia que a cirurgia for marcada. Então, a gente manda o WhatsApp para o celular da pessoa, lembrando, amanhã é o dia da sua cirurgia. Alguns casos que a pessoa não tem WhatsApp, a população até liga para a pessoa para lembrar ela para não faltar no procedimento. Aí estamos fazendo isso com a cirurgia e motivando, aumentando os nossos atendimentos, né, com isso. Então a gente trabalhou bastante nesse aspecto, ampliando o programa de atendimento para o idoso, pro que eu falei aqui já para você do pai, falei da USS. Então, com esses novos equipamentos que a gente está inaugurando, a gente consegue aumentar as equipes de estratégia de saúde da família, né? Consegue aumentar o número de atendimentos de urgência e emergência, né? E aumentar o número diminuir as nossas filas de cirurgias, de consultas e de exames. Para isso, a gente também está fazendo um trabalho grande com a telemedicina. Não sei se eu já falei para você em uma outra entrevista nossa, né? São Paulo, nós somos pioneiros na telemedicina, né?
durante a pandemia, fomos nós que conseguimos a aprovação do CRM, porque o CRM ele não aprovava a consulta através da telemedicina. E durante a pandemia isso foi necessário, nós montamos toda uma estrutura na cidade, levamos para o CRM e conseguimos aprovação. E no pós-pandemia, a gente não parou de fazer isso, nós continuamos ampliando isso. Então, a gente, com a telemedicina agora, nós estamos diminuindo as filas, né, de dermatologia, consulta de psiquiatria, fazendo uma triagem, né? Lembra que eu te falei que eu estou fazendo filas de pacientes de cirurgia ortopédica no hospital ortopédico? Então, eu peguei, por exemplo, 10 mil pacientes que estavam aguardando nessa fila. Desses 10 mil, quando nós fizemos a triagem utilizando chamando a pessoa, fazendo consulta por telemedicina, nós saímos de 10 mil para 1.700 que precisavam fazer cirurgia. Os outros 8.300, ou eles já tinham feito as cirurgias em algum outro hospital, que não foi do município, foi o hospital do estado, ou tinha feito por recursos próprios, né? Enfim, tinha tomado não precisava mais fazer cirurgia. Então, inclusive para você poder, a telemedicina tem nos ajudado a você verificar qual é a real demanda que a cidade de São Paulo precisa, que está aguardando e que eu tenho que criar mecanismo para resolver. Isso é interessantíssimo. Eu ia te perguntar, né, se nesse relatório, né, você tem as demandas maiores, né? Hoje está em quê? É o idoso, é a criança? Qual é o atendimento mais prioritário que tem hoje, Zamarco? Nossas prioridades hoje, como você falou, é o idoso, eu também te falei no início, por isso que a gente tem ampliado o serviço para atendimento do idoso, né? A criança, a gente consegue hoje ter uma boa qualidade de saúde na criança, porque a gente tem um programa de saúde na escola, cada unidade básica de saúde tem 6 escolas sob a responsabilidade dela, então ela cuida da saúde dessas crianças. Então, hoje, se você vai procurar nossos hospitais, quando a gente está estruturando, inclusive eu estou fazendo uma reestruturação, vou falar daqui a pouquinho para você, dos hospitais da cidade de São Paulo, aumentando o número de leitos. Nessa reestruturação, a gente precisa de leito de clínica médica para cuidar do idoso. O leito de pediatria são leitos que a gente utiliza leito de pediatria só no período sazonal, que é mais ou menos aqui entre abril e julho, que começa a entrar o inverno e tem o vírus sincicial circulando, e a gente tem um problema de doenças respiratórias. Mas as crianças que precisam de internação, elas às vezes não precisam de uma enfermaria, precisam de uma internação numa UTI, de suporte ventilatório, inclusive. Então, nós aumentamos o número de vagas de UTI pediátrica, diminuímos o número de vagas de enfermaria de pediatria, porque eles estavam todos ociosos, aumentamos o número de vagas de cirurgia e de vagas de pacientes de clínica médica e leitos de UTI, adulto, que são a nossa maior demanda hoje. Então, a gente vai trabalhar a demanda do jeito que eu estou explicando. Essa demanda hoje, com a idade da população, com o aumento da expectativa de vida, né? Porque a gente melhora a qualidade de saúde, melhora a qualidade de vida na cidade de São Paulo, você vai aumentar a expectativa de vida, e aí essas pessoas vão envelhecer e a gente vai precisar de leito para as pessoas idosas. Só para a gente estar chegando no finalzinho, queria te fazer uma pergunta que às vezes parece meio óbvia, né? Mas, assim, em que aspecto a população poderia ajudar nessas campanhas? Porque, como você falou, por exemplo, marcou o dia da operação, não vai, né? E eu noto, agora, eu como jornalista, né, depois de um tempo, notei que às vezes as demandas, a pessoa não tem paciência, né? Não sabe que entra primeiro na UBS, faz o pedido, ou faz o pedido errado, né? Manda documentação errada, enfim, não vai no dia para o exame, sai depois que entrou, né? Ela entrou, fez o cadastro, passou pela triagem, ela vai embora e fica brava. Em que aspecto a população podia auxiliar, ou que campanha talvez a prefeitura, o Estado, a saúde federal podem estar aí precisando da participação da população para que ande melhor? A gente tem feito já isso. Nas nossas unidades básicas de saúde, a gente
colocou uma coisa para poder mostrar para a população o quanto é importante a participação dela nesse processo. Então, nós temos um banner com faltômetro, né? As pessoas que faltaram em consulta. Então, você vê, olha que isso tem funcionado bem. Então, aí a gente utiliza os conselheiros de gestores das unidades básicas de saúde, porque eles estão dentro daquele bairro, para que eles façam a divulgação com a população, mostrem a importância. Se ele não puder ir, porque às vezes ele pode ter algum problema que ele não vai poder ir mesmo, mas ele avise a unidade para que ela possa colocar uma outra pessoa naquela vaga para poder a gente poder agilizar essa demanda que está reprimida para atendimento. Então, a gente tem feito vários trabalhos de divulgação dentro do nosso site. A gente tem utilizado muito a tecnologia tem nos ajudado, né? Porque aí você manda, eu já te falei, né? A gente manda o WhatsApp para as pessoas para poder lembrar que ela tem consulta, que ela tem exame, que ela tem cirurgia. Isso a gente tem feito, foi um trabalho nosso que tem melhorado, né? Mas a gente ainda precisa que a população discuta isso dentro do seu território, a importância de não faltar na consulta, no exame, na cirurgia, ou se precisar faltar, ela avise a unidade básica que ela vai faltar, porque a unidade está perto da casa dela. E a unidade básica vai avisar a central de regulação para colocar outro paciente no lugar dele. Olha, a gente está chegando no final, você vê tanta coisa para falar, né? Primeiro, quero te convidar de novo para voltar. A hora que você tiver a campanha, enfim, precisar passar um recado, a gente está à disposição aqui na TV. E faltou alguma coisa, Marco, para a gente tocar nesse assunto que você achou que fosse interessante colocar aqui para o pessoal que está assistindo? Tem alguma campanha? Muito importante que assim, a população, uma das formas que ela pode nos ajudar, inclusive, às vezes todo mundo troca muito de telefone, né? E muita gente troca o número de telefone com uma facilidade incrível. Tem gente que toda hora troca o número de telefone. E lembrando que se ela está aguardando numa fila para fazer cirurgia, para fazer exame, ou para fazer uma consulta, ela vai ser avisada pelo telefone, como eu te falei, pelo WhatsApp, vai em tal dia fazer seu exame. E, às vezes, se o telefone não estiver atualizado no cadastro dela, ela vai, às vezes, dos casos daquele que eu te falei, da ortopedia, que era 10 mil, eu consegui trazer dos 10 mil só 1.700, muitos deles não atenderam o telefone que estava cadastrado. Quer dizer, a gente perde esse paciente. E, às vezes, ele não conseguiu fazer a cirurgia, às vezes ele está lá com o seu problema, e ele fala, pô, eu fui lá faz um ano e falaram que não me chamaram. Só que nesse um ano ele trocou de telefone 4 vezes, não avisou nenhuma vez no cadastro dele. Então ele está com aquele primeiro telefone que nem ele lembra mais o número, que é o que a prefeitura tem para chamá-lo para fazer o exame, para fazer a consulta ou fazer a cirurgia. Então, muito importante ele manter o número de cadastro atualizado. Sabe, eu queria te agradecer, né? Eu tenho N perguntas, depois eu queria... Um dia, eu falei com a secretária Eunice, e eu perguntei para ela por que ela pendeu, qual foi a história dela para ela ter entrado no direito. Um dia eu quero escutar de você, né? Porque vocês são exemplos. Por exemplo, a minha filha agora está fazendo a área de saúde, né? Pendeu para esse lado. E é interessante saber como é que a pessoa chegou aí, né, Zama? Quer dizer, os anos de luta de atendimento, principalmente o médico, né? Então, um dia eu estou te convidando já para você vir contar a tua história, que é diferente da gente falar de secretaria. Eu vou te contar, mas eu vou te contar já para ser médico, a pessoa precisa gostar de gente. Pois é. Isso é um resumo, não só médico, né? Médico principalmente, mas todo mundo que vai trabalhar na saúde precisa gostar de gente. É a única forma de você ser um bom profissional, né? Mas aí a gente senta aí, eu conto para você um pouquinho da minha história. Já que eu sou secretário, mas eu adoro ser médico. Inclusive, até hoje, eu ainda dou plantão. O prefeito até brinca comigo. Fala, você não desistiu desses plantões ainda? Já está velha, está na hora de você colocar um chinelo e ficar em casa. Eu falei, não, eu gosto de trabalhar com o médico. Eu vou lhe confessar, eu fui meu irmão passou esses dias no Arthur Saboia,
ele teve ali um problema de coluna, a gente já está com idade, né, Zamar? O que tem de L aqui atrás da gente, hérnia, tem tudo junto, né? E aí eu estava lá conversando, tal, quietinho com ele sentado, aí veio um sujeito, que acho que é um enfermeiro, e falou assim, 2 coisas, doutor Pato, foi assim mesmo. Primeiro, eu vi uma entrevista que a gente fez, né, que eles estão lá, falou bem. O secretário uma vez atendeu a minha mãe como médico. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, não foi falar do secretário, foi falar de você como médico, né? Então, e eu fiquei olhando muito que a Bia, a minha filha, ela, quando eu estava montando a pauta, ela falou, pai, pede para falar isso das pessoas, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, é isso aí, ela está se humanizando. É muito difícil ser médico, Zamar. É muito difícil. Então, queria te agradecer, porque além de tudo, você cuida dos pititicos, né? Que você... É verdade, trabalho. Você sabe que nessa situação que você está falando aí, eu estava num evento lá na cidade de Tiradentes, e eu comecei minha vida na prefeitura trabalhando naquela região. Eu trabalhava agora há 38 anos, né? O prefeito fala 37, mas 37 era no ano passado. Agora já estou com 38 anos de prefeitura. E lá, 38 anos atrás, da Tiradentes, só tinha lá o PA Glória, e lá a gente fazia tudo. Eu estava num evento com o prefeito, aí um senhor, na hora que me viu, falou assim, o senhor trabalhou aqui, o senhor salvou a vida do meu filho. Meu filho hoje está casado, é seu avô. Mas olha, é um impacto. É muito bom ouvir isso. É um impacto, viu, mas é por isso que eu acho que é uma profissão de Deus, né? Não tem jeito, né? Outra pessoa também que fala assim, eu estou rasgando seda porque vale. O Vanderlei, que é diretor do Manda Aqui, também fala que assim, muito bem, né? Apesar de ser estadual. Então, assim, todo mundo que a gente encontra tem falado o jeito seu de tratar, a gente percebe nas entrevistas, porque isso é um reflexo muito de perto, o conhecimento, a forma como é que você trata, o jeito que você coloca os assuntos, não só aqui na emissora como nas outras. Por isso que eu te convido um dia para vir falar como é que foi essa jornada, porque, por exemplo, hoje eu não podia nunca esperar que a minha filha quisesse para a área de saúde, né? A minha outra área, né? Mas esse tipo de exemplo incentiva o pessoal. Quero te agradecer bastante. A gente já está até estourando o horário. Zamarco, eu vou fazer um negócio diferente. Vou deixar você fechar o programa, tá? Você fecha o programa, passa o seu recado e tudo bem. E está convidado de novo para voltar aqui na TV. Vai lá, então. Ô, Walter, eu quero te agradecer a oportunidade da gente conversar um pouquinho da saúde de São Paulo. Como eu te falei no início, é uma das oportunidades para a gente explicar para a população o que tem no município de São Paulo. A gente ainda falou aqui, já falamos, a gente não conseguiu até falar tudo, né? A gente falou da UPA, falou da UBS, falou do PAI, falou da USP. Mas São Paulo tem vários equipamentos novos que nós criamos, pioneiros na nossa gestão. Por exemplo, o Centro de Referência da Dor, que é um equipamento para quem utiliza aprovado, se a população tem uma dor crônica, vai até a nossa UBS, se for indicado a UBS, vai encaminhar para o nosso centro de dor crônica. Nós temos o CAPS, a saúde mental, depois da pandemia, teve bastante problema de saúde mental, a TEA, que tem aumentado muito, a gente tem investido no TEA, temos ainda uma demanda reprimida, mas o prefeito tem colocado bastante recursos para a gente poder atender essa população. Então, eu quero dizer para a população da cidade de São Paulo que nos assiste, e conheça o serviço de saúde que você tem direito. A gente cresceu muito, fizemos muita coisa, precisamos ainda fazer bastante coisa, que a cidade de São Paulo é muito grande, e vamos fazer com a ajuda da população, participando ativamente dentro das unidades onde ela frequenta e dentro do território onde ela reside, trazendo quais são as maiores necessidades, a gente vai colocando isso dentro do nosso orçamento, aprovando na Câmara e atendendo todas essas demandas. Marco, tchau, gente. Olha, saúde. Olha que cara boa desse médico, gente. Abraço, tchau, Zé Marco. Tchau.